Aqui o vídeo da mentira do Juan Oliveira sobre o purgatório, né? É simples, pô. A palavra purgatório não tem na escritura, certo? É por isso que os protestantes desprezam isso, mas já também somente só na escritura não tem na escritura. Olha só que interessante. Tanto em Isaías cita também o purgatório, Isaías 24, 21, 22, Mateus 18, 34, 1 Pedro 3, 19, 1 Pedro 4, 6, Mateus 5, 25, tem várias referências na escritura sobre o purgatório. E também tem na patrística, história da igreja, etc. É só, vamos continuar, né? Por que esses soldados foram para o purgatório? Aqui já está a primeira contradição. Se fosse levar ao que está escrito aqui no catecismo da Igreja Católica, esses soldados iriam direto para o inferno, não para o purgatório. Uma segunda coisa, até mesmo nesses livros macabeus que não tem na Bíblia protestante, não tem a palavra purgatório ali explícito, apenas tem oração pelos mortos. Aí eles linkam oração pelos mortos com purgatório. Aí eles dizem, né? Eles pensam, tem oração pelos mortos, logo tem um suposto purgatório. Mas isso não faz nenhum sentido. Por exemplo, os ortodoxos, eles oram pelos mortos, porém, eles não acreditam. A questão aqui é sobre o catolicismo, meu querido. Se tem uma intenção pelos mortos, então tem algum significado. Tanto para os ortodoxos, que ora pelos mortos, certo? Mas não acredita em, como você diz, a tese do purgatório. Simples. A oração pelos mortos é simples. Ali, segundo Macabeus, está fazendo grande sufrágio ali pelas almas daqueles que morreram na guerra, se contaminaram com o ídolo de James. E São Judas Macabeu faz uma súplica, porque não tem a Santa Missa ali no Velho Testamentário, agora no Novo Testamento tem, faz ele sufrágio pelas almas daqueles que morreram na guerra. Certo? É simples entender isso. Claro, você falou uma coisa muito interessante. A palavra purgatório não tem na escritura. Também a Santíssima Trindade não tem na escritura. Mas a igreja degustou em 4 cursilhos para desenvolver o dogma da Santíssima Trindade que vocês aceitam. Simples. Tem evidência bíblica do purgatório. Mateus 12, 32. Todo que estiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançam perdão nem no século vindouro. Certo? É simples entender isso. A igreja primitiva já acreditava, meu querido. Por exemplo, os ortodoxos, eles oram pelos mortos, porém, eles não acreditam em purgatório. Aí, ele vai dizer, mas Cristo usou o livro de Macabeus porque ele usou a Septuaginta, os apóstolos usaram a Septuaginta, então eles endossam a Septuaginta. Beleza. Eu tenho aqui o livro da Septuaginta, né? Septuaginta completa. E pasme, gente, o livro da Septuaginta, ele tem 3ª e 4ª Macabeus também. Então, por que na Bíblia Católica só tem 1ª e 2ª Macabeus, sendo que Jesus endossou a Septuaginta inteira? Estranho, né? Então, nem... Não é estranho, meu querido. Não é estranho. Foi compilada e organizada. Agora tem o 1º e 2º Macabeus. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento foi tirado muitos apócrifos. Certo? Para ter hoje essa Bíblia que nós temos. Não é estranho. Se Cristo, ele está ali na festa da dedicação. Está em Macabeus. Também em Hebreus, só para destruir essa mentira sua, porque vocês tentam desprezar Macabeus, porque Macabeus faz honraria aos mortos, oração pelos mortos, como os ortodoxos acreditam. Certo? Olha como os ortodoxos estão seguindo também. É só, você pegar aqui, aqui ó, 1 Timóteo 5:23 cita 2 Macabeus 15:39 e Hebreus 11:35 cita 2 Macabeus 7. Olha só, está explícito. O que acontece ali em 2 Macabeus 12:44? Ó? Você faz o mesmo ato, esse ato expiatório, certo? Só pelos pecados dos mortos, que era fazer ali também o Kippur, sacrifício expiatório para aqueles que pecaram. Agora se faz sacrifício expiatório para aqueles que morreram na guerra. É o termo Kippur, né? Uma das táticas protestantes é acusar que o livro de Macabeus é um livro apócrifo.
não é inspirado, não é de Deus, certo? Só que Jesus Cristo não concorda com os protestantes, certo? Jesus Cristo cita o livro de Macabeus. São Paulo citava o livro de Macabeus, 1 Timóteo 5:23, cita 2 Macabeus 15:39, Hebreus 11:35 cita 2 Macabeus 7. Então, esse ato expiação pelos mortos, ato de oração, foi comum tanto na igreja primitiva como até hoje na igreja católica apostólica romana. Por isso que os ortodoxos acreditam. E uma coisa muito interessante em 1 Coríntios 29, ó, São Paulo diz assim, ó: se não fosse assim, que proveito teria aqueles que se esgotam pelos mortos? Seus mortos não ressuscitam, porque esse se esgota por eles, né? Aqui é a tradução da CNBB. Então, meu querido, é costume do povo de Deus. E ambos, tantos a patrística aqui, ó, como por exemplo, testemunhos dos primeiros cristãos e etc., a Atos de Paulo e Tecla no século II, no ano 160, etc. Olha só. Septuaginta inteira. Estranho, né? Então nem mesmo os judeus aceitam esse livro de Macabeus e nem mesmo os judeus aceitam essa crença de purgatório. Por que os judeus não aceitam? Porque os judeus tirou 7 livros lá no Concílio de James. Porque para negar o que se nega hoje, a oração pelos mortos, que a igreja vive e celebra. Certo? É simples entender isso. Por isso que os judeus não citam os 7 livros ali que foram tirados no Concílio de James. E Martinho Lutero seguiu esse cano judaico. Nós não seguimos o cano judaico, nós seguimos a Septuaginta, o cano que os apóstolos usavam. Compilado e organizado pela igreja. Certo, meu querido? Que os católicos acreditam. Então é muito inválido eles falarem que essa crença vem desde os judeus, porque isso é mentira. O terceiro ponto é que o purgatório, ele anula o sacrifício. Como não vem essa crença dos judeus? Porque segundo Macabeus está citando. Que citar ali em João 10:23, na festa da dedicação, que só tem lá no livro Apócrifos, que vocês dizem que não são inspirados segundo Macabeus. Seria Paulo contraditório? Seria Cristo contraditório? Seria os livros de Hebreus contraditórios? Que está citando Macabeus também? Simples, né, doutor? Cristo na cruz. Porque o purgatório diz que o eleito já está salvo, ele já está salvo. Só que ele morreu com alguns tipos de pecados ainda, né? Então, Mateus 5:8 só entra aquele que é puro de coração. Você chegou a essa graça, esse hábito de ser puro para chegar a essa graça? Não. Por isso que se faz honraria aos mortos. Celebrar os fúnebres em memória, honraria a intenção de um morto, de um ente querido que morreu ali. Por isso que é Santa Missa. Ó, é interessante, lá no século II, lá ano 160, ó, após a exibição, Trifena novamente recebeu a Tecla, né? Quem é Tecla? É uma moça que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo. Ela desfez um noivado, etc, para assistir só a pregação de São Paulo. E se converteu, ó. Trifena tinha sua filha morta, certo? Falconias. Havia morrido e disse para ela, sonho, mãe, deveria ter esta estrangeira, Tecla como a mim, para que ela ore por mim, e eu possa ser levada para o lugar dos justos. Atos de Paulo e Tecla. E muitos antes, segundo Macabeus 1 ali, 16 em diante, Paulo está orando pelo seu amigo Onesíforo. Então, a igreja primitiva já fazia esse pranto, essa honraria aos mortos. Vamos dizer aqui em 1 Coríntios, como acabei de citar aqui, ó. Ali na ceia eucarística, né? Aqui, ó. Primeiro Coríntios 15:29 e 1 Coríntios 11:30, ó. Quando Paulo está falando da ceia eucarística, ele diz: há entre vós muitos enfermos e muitos mortos. Olha só. Então, muito antes da igreja primitiva já vivia isso aqui. Por que São Judas Macabeu fez ali um pranto e tal? Porque não tinha Santa Missa. Hoje que há sobre as almas dessas pessoas, desses falecidos que não cometeram pecado mortal, que estão ali sendo purificados, sendo purgados, como os pais da igreja acreditavam. Como, por exemplo... É só. Como, por exemplo, Origem de Alexandria,
lá no século II também já acreditava no purgatório, 1 Coríntios 3, 11 e 14. Epifânio de Alércio, século II também, no ano 190 também cita purgatório. São Clemente de Alexandria, ano 150 do século II também acredita no purgatório. Olha só. Aqui, ó, Perpétua. Ó, preciso testemunhar de uma Marte Santa Perpétua. Olha só, cara. Que ano? Século 3, ó. 203. Situação da pessoa no purgatório. Eficácia das orações pelos mortos, ó. A igreja primitiva, ô Juan Oliveira, faz um estudo mais profundamente e tem amor pela tradição, pela igreja. São testemunhas oculares dos primeiros cristãos. Não é essa como estou farelando o dogma do purgatório. Aonde, cara? Vocês são mais um mentiroso que amputa e destrói a história da igreja, cara. Eu, Sérgio Roberto, fico com os testemunhos que os primeiros cristãos. Você vai ficar com esses doutores? Você tem certeza? Imediatamente, nessa noite, isto me foi mostrado em uma visão. Santa Perpétua é uma santa mística, né? Tinha visões, etc. Né? Eu vi Dinócrates saindo de um lugar sombrio, onde se encontrava também outras pessoas. Ele estava magro. Ela tem a visão do sermão ali, sendo no sofrimento, tal, etc. Ela oferece o seu sufrágio, o seu martírio em sacrifício pelo esse irmão, para ele sair, tal, etc. E depois ela tem a visão de saindo, tomando água limpa, etc. Olha só. Ele estava magro e com muita sede, ó, com uma aparência suja e pálida, com ferimento de seu rosto, quando havia morrido. Dinócrates foi meu irmão de carne, tendo falecido há 7 anos de uma terrível enfermidade. Porém, eu confiei que as minhas orações, ó, havia lá no século 3. Meu querido, você nem tinha nem sonhado em nascer. O protestante muito menos. Havia de ajudá-lo em seu sofrimento. Eu orei por ele e todos os dias até irmos para o campo de prisioneiro. Ó. Fiz minha oração por meu irmão, dia e noite, ó, gemendo e lamentando para que tal graça fosse concedida. Ó. Olha só, aquele mortilho, aquele sofrimento, ela colocou tudo em intenção, de vez de ficar reclamando, intenção pelo seu irmão, porque ela teve a visão, a revelação, ele ali sendo daquele sofrimento que é o purgatório, certo? Então, certo dia, estando ainda, olha só, cara, prisioneira, isso me foi mostrado. Vi que o lugar sombrio que eu tinha observado antes estava agora iluminado e Dinócrates como um corpo limpo e bem vestido ocupava algo para se refrescar, ó. E onde havia a ferida, via agora uma cicatriz. E essa piscina que havia visto antes, vi que seus níveis havia descido até o umbigo, né, do rapaz, ó. E alguém incessantemente extraíram a água da trina e próxima da orla havia uma taça cheia de água, e Dinócrates se aproximou-se e começou a beber dela, e a taça não reduzia o seu nível, né? E quando ele ficou saciado, saiu pulando de água, feliz como fazem as crianças, né? Então acordei assim. Entendi que ele havia sido levado do lugar do castigo. Ó. Perpétua paixão de... Ó, perpétua paixão de perpétua e felicidade 2,3-4. Outro testemunho, ó. Cara,
Tem vários testemunhos, cara. Vários. Também Isaías também fala, Isaías. É só, para finalizar esse segundo vídeo, Isaías 24, 21. Olha só. Em Mateus 18, 34 também fala. Oração pelos mortos, honraria fundo de 7 missas, 7 dias, Gênesis 50, 10 também tem. Orações pelos mortos. Por que eu sei tudo isso? Porque eu estudo. Porque eu vou buscando conhecimento. Para não cair nessa tese desses protestantes. Certo? É só, aqui em Isaías. Isaías 24, ó, 21, 22, ó. Isaías está profetizando onde e quando serão julgados o povo da terra. Quando o povo passará por uma prisão. O espírito ficará preso numa prisão, ó. E só depois de haver julgado. Olha só. Como Isaías foi claro, ó. Já vou já. Então, é simples, pô. O purgatório é uma prisão que só tem um destino: a glória. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.